No segundo domingo de dezembro é comemorado entre os cristãos, principalmente os evangélicos, o Dia da Bíblia. E já pensando nessa data comemorativa, eu venho trazer um pouco da história dessa data e mais 5 curiosidades. E antes de tudo, eu quero dizer para vocês, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rubia Betânia e esse é o quadro Nota Cristã. É um dos vários quadros aqui dentro, aqui no meu canal. Você está convidado para dar aquela força para o canal, se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando, comentando quando terminar esse vídeo. Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população se interessasse pela leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos, ou seja, cristãos evangélicos. Há quem pense que o evangelho só foi assim, passou a ser divulgado, difundido no Brasil através de Daniel Berg e de Gunnar Wingren, o que não é verdade. Antes desses dois missionários suecos chegarem em 1910, já haviam grupos cristãos que faziam reuniões de adoração a Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingren foram os fundadores da igreja Assembleia de Deus, a denominação com mais adeptos e uma das igrejas centenárias do Brasil, sendo que a igreja mais antiga que se tem notícia, e isso, de acordo com a historiadora Jaqueline de Souza, são dos índios potiguaras, que formaram uma igreja protestante por volta lá do ano 1630, na região da atual Paraíba, em meio à ocupação holandesa. Porém, a primeira manifestação bíblica do Dia da Bíblia aconteceu quando foi fundada a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. E isso em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. E graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela SBB, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país por meio de uma lei federal, número 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Fernando Henrique Cardoso era o presidente do país nessa época. E foi ele quem sancionou essa lei, ficando instituído no Brasil o Dia da Bíblia para ser celebrado no segundo domingo do mês de dezembro de cada ano em todo o território nacional. Hoje, as celebrações se intensificaram e se diversificaram. As igrejas evangélicas realizam cultos, carreatas, maratonas de leituras bíblicas, exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia e distribuição maciça de Bíblias. E essas são algumas das formas que os cristãos encontraram de agradecer a Deus por esse alimento espiritual para a nossa vida. Quanta coisa interessante podemos encontrar na história da igreja e fazer na Semana da Bíblia. Eu vou estar postando um vídeo sobre como organizar na sua igreja a Semana Bíblica e o culto alusivo a essa data. Então, peço que você ative o sino das notificações para você não perder esse vídeo. Agora, vou falar sobre algumas curiosidades desse livro magnífico chamado Bíblia Sagrada. Primeiro, você sabia? O nome Bíblia não está na Bíblia? Pois é, não está. A forma mais antiga de livro que se tem notícia era um rolo de papiro
que era uma planta abundante nas margens do rio Nilo, usada pelos antigos egípcios, gregos e romanos para escrever. A palavra grega para papiro era biblos, derivada do nome do porto fenício de Biblos, hoje Líbano, através do qual o papiro era exportado. O plural de biblos em grego era a Bíblia, que significava literalmente os livros, o que acabou entrando para o latim eclesiástico para designar o conjunto de livros sagrados que compõem a Bíblia. Segunda curiosidade, você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo? Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados todos à mão. Foi em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi expresso o primeiro livro do mundo, a Bíblia. Terceiro, você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido e mais traduzido da história da humanidade? As Escrituras Sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo, um verdadeiro best-seller. Quarto, você sabia também que a Igreja Católica possui 7 livros a mais do que a Bíblia protestante? 39 no Antigo Testamento e mais 27 no Novo Testamento. A Bíblia Católica possui os livros de Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Estes 7 livros não se encontram na Bíblia protestante. E finalmente, o quinto, você sabia que Jesus Cristo era leitor assíduo do Antigo Testamento? Segundo a obra Como Pregar e Ensinar com base no Antigo Testamento, da editora Mundo Cristão, o motivo mais importante para nossa necessidade de conhecer o Antigo Testamento é que ele era a Bíblia de Jesus. É claro que lemos sobre Jesus no Novo Testamento, mas Jesus mesmo nunca leu o Novo Testamento. Conforme já observado, para ele, as Escrituras eram os livros que agora formam o que nós conhecemos como Antigo Testamento. Os meninos judeus, no tempo de Cristo, costumavam memorizar livros inteiros da Bíblia. Da mesma forma foi Jesus, que ficou dias no templo de Jerusalém debatendo o seu conteúdo com os adultos teólogos e eruditos. Que curioso, né? Hoje em dia, a gente não consegue sequer decorar um capítulo inteiro do livro dos Salmos. Raramente alguém sabe versículos de cor. Eu ainda sei alguns poucos. E você sabe algum versículo da Bíblia decorado? Com referência e tudo? Essa eu quero ver. Deixa agora, aqui nos comentários abaixo. Olha, não vale colar, hein? Vamos lá, valendo. 1, 2, 3.